tempo de tantas provações, meu irmão, vamos falar a verdade. Estamos passando por muita prova, né? Hein, Léo? Muita prova. Eu sei que cada um tem as suas lutas individuais, pessoais, cada um tem as suas circunstâncias, tem as suas guerras, mas, amados, nós precisamos crer numa coisa: a nossa maior arma, as armas para nós vencermos as nossas provações, se nós olharmos no contexto bíblico, é uma, né? É nós nos fortalecemos na palavra, é nós nos fortalecemos em Cristo, nos fortalecemos em oração, em adoração. Adoração, eu creio que ela é uma chave que vira em nossas vidas em momentos de provações. Nada melhor quando você estiver passando numa prova, você começar a cantar um cântico ao Senhor, você adorar, o Val até comentou isso de manhã, que a adoração ela não é a música em si, não é a oração em si, mas é um estilo de vida que nós decidimos caminhar. Então, queridos, eu quero compartilhar essa mensagem para nós começarmos a transformar, sabe? Pegar a prova que você está passando. Quem está passando por prova aqui? Poucos. Olha, meu irmão, você que não levantou a sua mão, depois eu te passo meu WhatsApp, você me passa, porque eu preciso saber qual é a essência e o segredo disso. Quem está passando por prova aqui, meu irmão? A gente está passando como humanidade numa tremenda prova. Amém? Tiago 1, versículo 1 ao 4 diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Verso 2: Meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo, né, ou de alegria, o fato de passar por diversas provações. Olha só que já que Tiago já está iniciando a sua carta. Olha, considerai por um motivo de júbilo, de alegria, né? Pelo fato de você estar passando por tanta prova. Porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. E a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Glória a Deus, queridos. Esta carta de Tiago, se você for observar, a carta de Tiago é uma carta muito prática. Tiago, a gente pode não considerar ele um escritor, mas Tiago, ele era um verdadeiro pregador da palavra, né? Quando você lê as cartas de Tiago, que é uma carta, é um manual, assim como é Timóteo, como é Filemão, como é outras cartas, é uma carta de conduta para nós cristãos, de como nós nos devemos comportar em várias áreas da nossa vida. É como Tiago, né, pegasse eu e você pelo nosso colarinho, assim, olhasse nos olhos e dissesse assim: Marisa, Jairo, né, você tem que fazer isso, se alegre. É você pegar, é como Tiago pegar aquela pessoa que vive desanimada: ai, a pandemia, ai, a enfermidade, ai, a crise econômica, e falar: levanta, toma vergonha nessa cara. Já viu aqueles filmes, né? Que o cara pega, a pessoa começa a entrar em desespero, dá chilique, o cara levanta, e do nada o cara surte, o que ele faz? Dá aquele tapão, né? Pá! E a pessoa, por incrível que pareça, no filme, né, Jairo? Ela desperta, né? Só para se ligar. É um verdadeiro Tiago, podemos dizer, numa linguagem mais coloquial nossa, né? Ele dá um pedala Robinho na nossa cabeça e diz: meu Deus do céu, alegre-se, você está passando por prova, mas passe glorificando ao Senhor, porque essa prova que você está passando, como nós lemos aqui, vai te dar mais perseverança. Então a carta de Tiago, ela se preocupa com esses quesitos. É Tiago falando no nosso colarinho, é Tiago se preocupando com os aspectos de uma conduta cristã, e revela, meu irmão, que o modo que nós devemos ter na nossa vida cotidiana deve ser sim pela fé. A vida de um cristão, ela deve ser moldada pela nossa fé, não deve ser moldada por aquilo que vemos, mas deve ser moldada por aquilo que nós cremos. Na época da reforma cristã, da reforma de Lutero, o próprio Lutero, ele questionou essa capacidade de vivermos pela fé, de observarmos a lei e os mandamentos do Senhor, as cartas de Paulo, e vivemos com uma conduta verdadeira de cristã. Por isso que Lutero se levanta contra aquelas inquisições, toda aquele afronta, aquela escravidão, aquela falta de entendimento e conhecimento da palavra, e faz uma verdadeira reforma. E Deus quer levantar você, Deus quer levantar eu, Deus quer levantar a igreja para uma verdadeira reforma, primeiro na nossa vida e depois na humanidade. Diga para o seu irmão: Deus quer levantar reformadores. Diga para ele. Não é verdade?
Quando nós olhamos para esta carta que Tiago escreve, nós podemos perceber que esta carta fala primeiro que o crente precisa nascer de novo. Ele precisa crescer e ele precisa chegar a um ponto de uma maturidade cristã. São esses 3 pontos que se baseia a nossa vida cristã. O nascimento, que embora a nossa velha natureza permanece ativa, né? Você quer pecar, mas aí a sua natureza carnal leva você a querer pecar, te atenta, traz prova. Lembre-se sempre de uma coisa, a tentação vem por parte do inimigo, mas muitas vezes Deus ele nos prova. A prova vem sim da parte de Deus para as nossas vidas em muitos momentos da nossa vida. Então aquele que é nascido no Senhor, embora tenha a velha natureza que permanece ativa, precisamos entender, eu preciso nascer de novo, eu preciso me tornar uma nova criatura. Ele fala dessa questão, e o Pai nos traz esse novo crescimento, a esse novo nascimento pela palavra. Quando ele vem o crescimento, quando nós vamos nos desenvolvendo através do Evangelho, da obra, da palavra, e nós crescemos como? Pelo ouvir e obedecer a palavra de quem? De Deus. Quanto mais eu ouço a palavra, quanto mais eu medito nela, quanto mais eu caminho nela, mais eu vou amadurecer. E aí vai entrando essa maturidade na nossa vida. E há 3 notáveis pontos, 3 notável ponto aqui de característica dessa verdadeira maturidade cristã, que eu e você precisamos ter na nossa vida e observar. Primeiro, o controle da língua. Tiago fala do controle da língua, lá aí no capítulo 1, verso 26. Quer ver? Porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas praticante zeloso, será muito feliz em tudo que empreender. Não foi esse aqui não, varão. Opa, perdão, gente. Cadê? Eu anotei errado. Aqui, eu li o 25, 26. Se alguém se considera religioso, mas não refreia, perdão, amém? Não é nenhuma heresia, só li o versículo errado. 26, se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo, sua espiritualidade não tem valor real algum. Então, primeira característica de uma pessoa madura, que nós podemos observar na carta de Tiago é, segura a tua língua. Você que está no Facebook, segura a tua língua. O segundo ponto é o cuidado com os necessitados. Olha no 27. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como sincera e imaculada é esta. Olha só o que ele diz. Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades. E especialmente não se deixar corromper pelas filosofias mundanas. E o terceiro aspecto de uma maturidade cristã é a pureza pessoal. O que ele fala aqui no versículo 7 no final? E não se deixar se corromper pelas filosofias mundanas. Então, como que nós vamos perceber que nós estamos caminhando em maturidade conforme a carta de Tiago, e isso nos ajuda a transformar as nossas provas em triunfos, em vitórias, em conquistas? Meu irmão, só conquista quem tem maturidade. Você só conquista um patamar profissional da sua carreira quando você alcança maturidade no seu trabalho. Quando você é formado em 1 ou 2 faculdades, tem uma pós, tem um MBA, você se especializa em determinada área, você faz um doutorado, você vai criando ali uma certa proteção e uma capacidade e habilidade para lidar com a área que você quer. Então o cristão, ele precisa buscar para transformar as provações em triunfos, tendo essas características. Controle mais a sua boca, a sua língua, meu querido. Não fale tudo a todos. Cuidado com o que você fala e de quem que você fala. Nas nossas palavras há muito poder. Cuide das pessoas. Quando você já tem essa questão de que se importar muito com as pessoas, Bruno, sabe? Você tira um pouco o egocentrismo e começa a trabalhar mais a coletividade. Você está amadurecendo, você vai entender que tudo que você tem não é só seu, é para compartilhar, é para dar. Se eu tenho experiência, eu vou compartilhar com alguém. Se eu tenho coisas materiais que eu posso dar, roupa, dinheiro, comida, eu vou compartilhar. Isso é maturidade. Você não vai ficar com mesquindade, né? Sendo mesquinho, não, isso tudo meu, só quero para mim. E você começa a buscar uma santidade. Então, quando o Tiago ele escreve esta carta, ele já vai começar a resolver alguns problemas para nós na questão das provações.
né? Eles estavam passando ali, quando Tiago escreve esta carta, principalmente aos judeus novos convertidos em Jerusalém e em outras províncias da Ásia. Eles estavam passando por duras provações, porque havia ali o sincretismo religioso, havia muitas pessoas falando heresias, muitas pessoas vivendo ali a imoralidade da carne, mas querendo adorar a Deus. Eles estavam sendo tentados a pecar. Alguns crentes estavam sendo humilhados pelos ricos que haviam na cidade. Os judeus mais ricos humilhavam e roubavam os mais pobres, os mais humildes. E alguns membros da igreja buscavam, na verdade, não estar na presença de Deus, mas eles buscavam apenas posições de liderança. Eles não queriam verdadeiramente servir a Deus. Eles queriam algo que desse status para eles. Olha só o que estava acontecendo na igreja com os judeus. E Tiago sente de escrever isso. Eles estavam vivendo de forma mundana, porque nós lemos no verso 27, que para tomar cuidado com as filosofias mundanas. Os grandes filósofos que ao mesmo tempo falam muito bem sobre a vida, mas traz o humanismo. E em vez de vivermos o humanismo, acabamos não sendo mais cristocêntricos, e acabamos sendo mais antropológicos. Vendo mais ali o homem em si. Queridos, essas eram características, e muitos estavam se afastando da presença de Deus. E para Tiago, todos esses problemas, a raiz era a imaturidade cristã. Entenda uma coisa, igreja, você que está no Facebook, vocês que estão aqui hoje conosco, a imaturidade não vai fazer nos transformar a nossa aprovação em conquistas, em triunfos. E você tem que se perguntar, por que eu passo por tanta luta? Por que eu não conquisto algumas coisas? Por que determinadas coisas acontecem na minha vida e não mudam? Porque está faltando maturidade cristã em alguns momentos da nossa vida. E hoje Deus quer transformar, Deus quer mudar isso. E com Tiago, meu irmão, não foi diferente. Tiago foi um que foi transformado de um incrédulo a um servo de Cristo. Quando a gente vê no primeiro versículo de Tiago, ele fala o quê? Tiago, servo de quem? Então Tiago, ele já se identifica como um servo do Senhor, um servo de Deus. Entenda que esse Tiago, o apóstolo, ele era filho de Zebedeu, irmão de João. Então ele fazia parte, ele viu Cristo, ele experimentou tudo isso. E esta carta, meu irmão, de Tiago, ela foi escrita exatamente mostrando que ele era uma pessoa também incrédula. Ele era uma pessoa que também não cria, que também não utilizava-se da fé para conquistar patamar de maturidade sobre a sua vida. Tiago, ele foi uma das seletas pessoas para quem Cristo, olha só, apareceu depois da sua ressurreição. Isso está lá em 1 Coríntios 15:7. Tiago estava no cenáculo com os apóstolos, e Paulo chamou ele de pilar da igreja de Jerusalém. Paulo viu Tiago quando foi a Jerusalém depois da sua conversão. Paulo viu Tiago uma das suas últimas viagens a Jerusalém. Tiago era um homem que Deus começou a levantar, sendo ele transformado de um incrédulo para um servo de Cristo. E hoje, Deus, ele quer transformar eu e você diante da nossa incredulidade. Mas espera aí, pastor, eu venho para a igreja, eu canto, eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta, mas muitas das vezes podemos estar incrédulo naquilo que Deus pode fazer ainda em nossas vidas. O que adianta o pastor pregar de promessa, alguém falar de promessas, falar de recompensas, de cumprimento de propósito na sua vida, se mesmo assim tudo aquilo que você ouvir entrar por um ouvido e sair por o outro, e não penetrar e fazer morada no seu coração, isso é imaturidade. Deus está nos chamando para transformar a nossa aprovação. Aquilo que você está passando hoje, meu irmão, não pode ser maior que aquilo que Deus tem preparado para você lá na frente. Mas nós temos colocado muitas coisas como um grande obstáculo, e até mesmo maior do que o nosso Deus. E de incrédulo a crente, de crente a líder, de líder a servo de Cristo, como o Tiago colocou aqui no versículo 1. Deus, ele quer fazer assim também comigo e com a sua vida. Primeiramente, ele quer te transformar numa pessoa crente, num servo de Deus, num servo de Cristo, naquele que serve a ele, não apenas pelo seu cargo ou status, mas serve a Deus naquilo a qual você foi chamado, e você foi chamado para servir. Vire para o seu irmão e diga: você foi chamado para servir. Então, quer transformar a sua aprovação, meu irmão, em triunfo? Seja um servo.
Porque o nosso grande problema é querer ser servido, e esperamos ser servido. Aquele que espera ser servido pode se frustrar e se decepcionar, e diante da sua frustração e decepção, não vai conseguir caminhar para um tempo de triunfo na nossa vida. Ora, igreja, eu creio sim que Cristo já está às portas, Ele está voltando, os sinais estão atentos, você precisa estar atento ao que está acontecendo. Eu compartilhava ontem, hoje, com algumas pessoas que foram em casa, e a gente compartilhava um pouquinho sobre isso. Como pode as pessoas já saberem que tantas coisas estão acontecendo? Jesus está às portas, tantos sinais, e a Bíblia é muito misterioso a volta de Jesus. Há muitas linhas teológicas. E aí, minha pergunta para você, em qual linha teológica eu devo confiar? Alguém pode me responder com toda convicção e certeza em qual linha teológica é a certa para você esperar? Não, é essa linha aqui. É o antes da tribulação, é o pós-tribulacionismo, é o durante a tribulação. Não, o anticristo já está entre nós. Não, o anticristo está sendo preparado. Não, o anticristo ainda não nasceu. E aí, se eu perguntar para você, queridos amados irmãos, qual é a sua linha? E dentro da sua linha, você crê em qual? Mas qual é a confirmação da certeza que esta linha é a verdade? Por isso, meu irmão, eu falo, mantenha a sua lamparina acesa, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Ontem eu conversava com o Pércio, e ele estava me ajudando a montar a cerca elétrica, e nós começávamos ali, a gente entrou num papo assim, Pércio, cara, imagina, ele me contou uma experiência de um sonho que ele teve, e aí nós dois começamos a nos iludir, né, a viajar na maionese ali. Aí o Pércio, pastor, era um estrondo. Falei, Pércio, pensa só, cara, o negócio vai ser de surpresa. Nós estamos aqui trabalhando, e de repente, a gente nem sabe, de repente Jesus já voltou e nós ficamos. Ele, misericórdia, pastor, não, a gente vai. Mas se Jesus já voltou? Aí o Pércio até brincou, vê se a pastora está lá dentro. Não, ela está lá, mas se Jesus voltou agora, nós ficamos. Não vai ter certeza. A gente não sabe como vai ser um estrondo. Você vai ouvir uma trombeta, você vai ouvir os anjos tocando harpa, você vai ver Moisés chegando em você. Ei, filho, vamos, é hora de ir. Nós não sabemos, a gente começou a imaginar, meu Deus, é verdade, Pércio. E aí eu falei, Pércio, por isso, a gente tem que manter a nossa lamparina sempre acesa. Sempre acesa. Sempre sabendo, Senhor, o Senhor pode voltar agora. O Senhor pode voltar daqui a pouco, pode voltar amanhã. Então, meus amados, quer transformar a sua aprovação em triunfo? Seja um servo de Cristo. Anuncie a palavra da vida, anuncie o evangelho. Sirva a Deus com todo o seu coração. Sirva a Ele enquanto está tempo, meu irmão. Sabe por quê? Há pessoas desanimadas com a igreja, há pessoas que já não querem mais ir para a igreja, há pessoas que encontram na pandemia uma desculpa para o seu próprio comodismo e conformismo. Mas está tudo pandemia, vou ficar em casa. Mas ela trabalha, ela vai no mercado, ela vai na casa do parente, ela vai em vários lugares. É desculpa para nós não olharmos e nos vigiarmos. Se queremos triunfo, mesmo em meio às tribulações, eu preciso me tornar um servo de Cristo. O segundo é que o povo foi transformado de um povo especial. Sim, mas entenda que nós não estamos isentos às aflições. Ele diz, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. Quando o Tiago fala sobre isso, as 12 tribos refere-se aqui aos judeus cristãos que tinham, na diáspora já se expandido sobre a Ásia, alguns para a Europa. O povo judeu se espalhou, que possivelmente eles só voltavam em Pentecoste, em tempos de festas, e se reuniam. Era um povo disperso, principalmente os cristãos, judeus convertidos, que viram ali o martírio de Estevão. Quando Estevão foi apedrejado, muitos cristãos, vou picar a mura daqui, porque este Saulo e tantos outros estão perseguindo a igreja. Então muitos judeus e muitos homens e mulheres se dispersaram em vários lugares. Meu irmão, as aflições não vai nos isentar, queridos. Sermos um povo de Deus, não vai nos isentar das nossas aflições. Essa história de que você é crente, então eu não fico doente, eu não vou passar por luta financeira, eu não vou passar por luta conjugal, eu não vou passar por aflições. Mentira! Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas se Ele venceu, nós também venceríamos. Crente, meu irmão, é perseguido. Crente pode se tornar disperso.
porque ele vai ser perseguido. Nós ainda vivemos numa democracia, podemos fazer culto, mas pode chegar um tempo que nós não vamos mais conseguir fazer cultos. Por mais que eu possa ser ungido, meu irmão, eu corro o risco de ficar enfermo. Por mais que eu possa ser um filho de Deus, eu vou correr o risco de ser perseguido, de ser afrontado. A vida cristã não é uma redoma de vidro. A vida cristã não é uma estufa espiritual. Pelo contrário, ela é um campo de batalha. Vire para o seu irmão e diga: a vida cristã é um campo de batalha. Nós não somos poupados dos problemas. Alguém aqui, quando ficou crente, foi poupado dos problemas? Quem aqui tem a leve sensação, experiência de que quando o dia você se converteu, parece que mais problema apareceu para a sua vida? Não é verdade? Aí você ouve aquela pessoa, depois que eu voltei para a igreja, ou depois que eu me converti, meu Deus do céu, só problema, só problema. A vida cristã, a vida com Cristo, não vai nos isentar de passar por aflições. Por isso, se você, meu irmão, quer transformar esta aflição, esta perseguição, quer transformar este momento que você está passando em triunfo, você tem que entender que é necessário você passar por esse processo. Para você alcançar a promessa que Deus tem para a sua vida, mesmo sendo uma promessa aqui terrena que Deus tem para nós, ou a promessa da vida eterna, Deus não nos isenta de passar pelos processos da nossa vida. Deus não vai nos isentar das percas, das dificuldades financeiras, emocionais, ministeriais. Deus está nos forjando para algo maior, meu irmão. Ninguém recebe uma missão maior se não for experimentado na sua fé. E quando nós lemos lá em Tiago, o que ele fala sobre a fé? A nossa fé vai gerar o quê? A perseverança. Quer correr em busca do seu triunfo, da sua vitória, da conquista da vida eterna? Você precisa simplesmente ser aprovado diante das provações. O terceiro ponto, que para transformar as tribulações em triunfo, primeiro, queridos, as provações, elas são compatíveis com a nossa fé. Por que nós sofremos? Alguém já se perguntou assim? Por que eu sofro tanto? Por que a gente tem que sofrer privações? Alguém já se perguntou ou não? Todo mundo aqui é super beleza, estamos aí na guerra. Nunca ninguém se perguntou: por que eu tenho que passar por tanta luta? Já se perguntou? Quem já se perguntou: por que aquele ímpio, ele tem tudo e eu não tenho nada? Quem já se perguntou? Fala a verdade, irmão. Né, Evandro? Eu também já me perguntei. Né? A gente sempre se pergunta: por que eu perdi fulano? Por que eu perdi ciclano? Por que as coisas acontecem em nossas vidas? Meus amados, Deus, Ele nos adverte a esperar as provações, que elas virão e serão provas em nossa vida. E a vida cristã, ela não pode, não é um mar de rosas. Quando Jesus fala lá em João 16:33, que no mundo tereis aflições, o próprio apóstolo Paulo é usado e diz: através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus, em Atos 14:22. Ou seja, meus irmãos, através de muitas aflições, sofrimentos, o que vai mais nos importar é um dia entrar nas portas celestiais com Cristo. Isso é que é o mais importante da nossa vida. Então pare de se perguntar, pare de se questionar. Nós somos um povo, sim, que não somos privados das provações. As provas, elas vêm para provar a nossa humildade e a nossa humanidade, ou seja, somos suscetíveis a ficar doentes, não é verdade? Alguém aqui nunca ficou doente na vida? Todo mundo fica doente. Não é porque você é super crente que você nunca vai ficar doente. Então prova a nossa humanidade. Prova que nós estamos sujeitos a depressões, estamos sujeitos à ansiedade, estamos sujeitos a termos problemas emocionais. Meu irmão, Jesus provou essa nossa humanidade, porque Ele é um Deus reencarnado no homem, passou e sentiu tudo aquilo que nós sentimos hoje, mas Ele é Deus e venceu, e Ele disse que nós também o quê? Venceríamos. Então as provas mostram a nossa humanidade, mostra como nós somos pecadores, que nós criamos problemas. Você acha que o pecado vem da onde, meu irmão? O pecado vem da onde? De Deus? Do diabo? Não! Vem de nós mesmos que criamos esses problemas. Nós criamos os problemas e os pecados que nós cometemos. Porque todo pecado ele é consciente. Nenhum pecado é inconsciente. Alguém aqui alguma vez pecou e depois fingiu de morto? Tem gente que faz isso para ver se ainda consegue desvencilhar. Não. Pecamos. E temos essa consciência do nosso pecado.
Meu irmão, as provas elas são variadas. A palavra variadas do hebraico para o grego, que é poikilos, significa multicolorido. Olha só, a nossa prova, ela tem multifacetas, ela é multicolorida. Um dia a sua vida pode estar um mar de rosa, mas no outro vai estar uma negritude só, tudo uma cor preta, ou vai estar marrom, ou vai estar um pouquinho mais azulada, ou um pouquinho mais amarela. Quantos podem hoje olhar e falar, hoje minha vida está um mar de rosas? Eu vejo tudo azul. Quem está vendo tudo azul na sua vida? Ninguém. Mas quem está vendo tudo um mar de uma negritude só, trevas puras? Quem está vendo? Ninguém também? Sua vida está o quê então, querido? Qual é a cor que hoje está? Está tenebrosa a sua vida? Está tenebrosa a sua vida hoje? Está difícil? Então hoje que a sua vida fique vermelha, porque é a marca do sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Né? Está o quê, Cro? Tá mal. Está entre o preto e o roxo, né? Meu irmão, todas as coisas, a palavra diz em Romanos 8:28, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Para cada cor aí da sua prova. Você pode estar hoje no vermelho, né? Tem alguns que estão na cor vermelha no financeiro, não é verdade? Quem está no vermelho aí, meu irmão? Nem levanta a mão, misericórdia. Né? Mas talvez alguns estejam no azul, né, Bruno? Financeiramente. Eu estou no azul, pastor. Pandemia, mas estamos no azul. Não é verdade? Azul e vermelho. Slay. Amados, para cada prova existe a graça de Deus que é suficiente para nos sustentar. Então a prova que você está passando, seja no negro, seja no vermelho, seja no roxo, no azul ou no rosa, não importa, a graça de Deus te é suficiente. Ela é uniforme sobre a sua vida, ela é única. A cor do sangue de Jesus é o vermelho carmesim, é o sangue que nos purifica, que nos limpa e nos faz caminhar de glória em glória, de vitória em vitória. Então essa é a prova. Há provas que são fáceis e há provas que são difíceis. Há provas que são maiores do que as nossas forças, mas entenda, Deus não vai nos provar além da nossa capacidade de aguentar. É que nem o Stallone, né? o filme do Rocky. Quando ele chega para o filho que fala, né, uma lição de vida, uma reflexão, eu não vou lembrar o texto completo, mas ele fala, meu filho, a vida vai te bater. Não é verdade? E é uma verdade. A vida nos bate. Mas a nossa capacidade não está na questão da nossa vitória, mas do quanto a gente pode suportar os tapas que levamos da vida e nos colocamos de pé. Mas a gente sabe que a nossa vitória, aquilo quando nós nos levantamos, não nos levantamos por forças próprias, nos levantamos pelo poder das mãos do Senhor, porque da mesma forma que nós caímos, Ele é Deus que nos levanta e nos põe em pé de novo. Por isso, há provas difíceis, há provas fáceis, há provas grandiosas, menores, mas toda a prova, quando nós confiamos no Senhor, nós sabemos que vamos passar por ela e conquistar um triunfo lá na frente. Mas isso é só para quem crê. Só para alguém que falou amém bem baixinho. Quem que foi? Há provas onde nós ficamos sozinhos. Quem que já se viu nas provas sozinhos? As provas vão nos levar a entender que estamos sozinhos. E Jesus passou isso lá no Getsemane. Ele estava sozinho, passando toda aquela prova, por amor da humanidade. Mas vamos entender também, meus amados, que as provas, elas são passageiras. As provas, elas não duram a vida inteira. Alguém aqui está passando alguma prova que já está durando desde do seu nascimento? Você não tem nem essa compreensão, né? Porque quando a gente nasce, é tudo tranquilo, né? Acho que até a vida ali, o final da nossa adolescência é bem tranquilo, né? Está na casa dos pais ou não? Não? Não, Daiane, é? Hã? Não, Sara? Pois é. Eu acho que depois que casa a prova só aumenta, né? É verdade, hein, Jaide? Depois que casa a prova só aumenta, né? Na adolescência já é uma prova, não é verdade, Sarinha? Os jovens é uma prova, não é verdade, Gi? Né? Que prova. Até quando a gente encontra uma fase madura, chegamos a nos tornar anciões, é uma prova. Mas vamos entender que as provas, elas passam. Ninguém aguenta uma vida inteira de prova, meu irmão. Ninguém aguenta uma viagem inteira turbulenta. Quem já viajou aqui uma vez? Lembra que nós fomos para Belo Horizonte, na conferência do Clamor? Isso foi, acho que a primeira vez que nós fomos, lembra? A pastora vai lembrar. Pegamos o voo voltando de BH para São Paulo à noite. Estava eu, a pastora, o Vitor, a Isa. Bom,
Se acontecer alguma coisa, pelo menos ia toda a família, né? Se acontecer desastre, pelo menos ali, com a minha esposa, né, amor? Com o Vitor, com a Isa, já, pelo menos as crianças não iam ficar órfãos, né? A pastora viúva, ou eu viúvo, já pro céu. Né? Já morre todo mundo de uma vez. E ainda ia a tia ainda, e uns amados irmãos com a gente. Oh, Senhor. Mas pegamos essa viagem à noite, pergunta para ela. Acho que a viagem de BH dá 1 hora. Mas acho que foi de 50 minutos, uma turbulência inteira a viagem. E balançava, né? Eu lembro do Divinhas assustado com a careca suando, assim. Meu Deus, o avião vai cair. Ninguém aguenta uma viagem inteira turbulenta. Uma viagem no calor, passando por prova. Meu irmão, nossas provações, elas são passageiras. Se você perseverar, se você continuar firme nas suas promessas, naquilo que Deus colocou para a sua vida, uma hora ela vai passar, mas para passar só depende de você, depende da sua ação e da sua atividade, daquilo que você vai fazer. Não, eu não vou ficar nesta prova a minha vida inteira. O deserto não é passageiro, o deserto não é eterno, o deserto ele é passageiro, eu só vou passar por ele. E o quarto e último ponto é entendermos que as provas, e como assim é o nosso Deus, elas são pedagógicas. Olha só no verso 3 e 4, porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança, e a perseverança deve ter plena ação. Quando nós somos provados e perseveramos, ela vai mover, nós vamos entender os ensinos de Cristo. Pedagógico significa ciência que se dedica ao processo de educação de alguém. É um processo, ele estuda problemas que se relacionam com o nosso desenvolvimento. O pedagógico é você realmente passar em algo prático, aquilo que você lê se tornar prático em sua vida. Se Deus fala, olha, eu fiz de vocês mais que vencedores em Cristo Jesus, é pegar esse mais que vencedor e transformar ele numa ação na minha vida, de nunca me sentir um derrotado por circunstância alguma. Quando o Senhor diz que tudo posso naquele que me fortalece, é eu pegar tudo posso e transformar isso numa ação, e não se limitar nas nossas inutilidades. Você percebeu que a gente sempre se sabota? Eu não consigo, né, Sara? Eu não consigo estudar essa matéria, eu não consigo fazer tal coisa. Uma coisa eu tenho que falar aqui da AD, posso falar, AD? Gente, a AD faz de tudo, coisa que eu não tenho coragem de fazer. Eu não sei arrumar telhado, eu não sei fazer eu não sei colocar sapato, né? A experiência que nós tivemos com o Jairo e Cadê, a D lá montando com o Jairo a linha, eu ficava só de olho ali, falando, meu Deus, eu não sei nem o que eles estão fazendo. E a D mesmo tem essa experiência, né, de reforma. Meu irmão, tem um marido de aluguel, né, você pode pegar a esposa de aluguel do Jairo, ó. Não, Jairo, claro, né? Eu preciso fazer uma reforma lá em casa, lá, acho que eu vou chamar a Deva. Eu não sei fazer esse serviço. Mas é interessante que você nunca vai olhar, e a D nunca falou em algumas conversas que nós já tivemos de troca de experiência, o próprio Jairo, eles nunca vão falar assim, eu estudei para isso. Estudou, D? Estudou, Jairo? Eu fiz uma faculdade de engenharia e de sermos pedreiros ou sermos... Não. Foi o quê? A capacidade de entender, não, eu vou fazer. E olha, e entender isso, trazer o tudo posso naquele que me fortalece, numa realidade da nossa vida, numa ação. Não apenas no cristianismo, mas na nossa vida como ação, como algo completo, para o meu casamento, para a minha vida profissional, para a minha vida material. Não, eu não sei fazer, mas eu posso aprender e posso o quê? Fazer. Mas a gente sempre desculpa, tá, se eu te expus, me perdoe. Tranquilo? Glória a Deus. E ela faz mais coisa que homem, meu irmão, faz. Jesus, eu fico constrangido. Você lembra que eu falei, né, meu amor? Às vezes para trocar uma lâmpada lá em casa demora um pouquinho. O Jairo, né? Jairo, preciso aprender contigo, hein? Quando nós estamos nessa obra lá na Vila Rosina, realmente deu a aprender muita coisa, hein? O Jairo faz um monte de coisa. Né, Jairo? Parabéns por essa ação na vida de vocês. Então, amados, sempre nós vamos nos auto se sabotar, mas vamos entender que as nossas provações, elas estão aí para nos ensinar algo. Paulo diz que Deus trabalha por nós, em nós e através de nós. Ele trabalhou na vida de Abraão, de José, de Moisés, ele trabalhou na vida de Josué, de tantos outros grandes homens da palavra de Deus.
Se nós queremos transformar as nossas aflições em triunfos, nós precisamos começar a entender que a Bíblia é o nosso manual para vivermos uma vida completa no Senhor. E a gente sofre muito, até mesmo antecipadamente. Então, qual deve ser a nossa atitude com o que nós vamos enfrentar, ou o que nós estamos enfrentando na nossa vida? E Tiago responde, quando nós lemos aí no verso 2. Ele fala o quê? Tende por motivo toda... O que ele fala? Tende por motivo toda... alegria. Meu irmão, em vez de nós murmurarmos e reclamarmos da nossa vida, e até mesmo das nossas provas, em vez de nós ficarmos mal-humorados ou amargos, de nos enfiarmos dentro de uma caverna, ou enfiarmos a nossa cabeça como um avestruz num buraco, ou ou simplesmente se auto-sabotar, o Senhor nos chama, através desta carta de Tiago, que devemos ter sempre a alegria em todo o tempo. Quer vencer a prova? É sim a alegria do Senhor. A alegria é a nossa confiança. Sabe por que é confiança? Porque eu estou seguro na soberania de Deus. Você acha que Deus foi pego de surpresa com o vírus? Você acha que Deus foi pego de surpresa com tudo que está acontecendo? Com a frieza, com a imoralidade que nós estamos vendo? Não. Ele não foi pego de surpresa. Ele é soberano sobre todas as coisas. E a melhor forma que Tiago nos ensina de vencermos as nossas aflições e provações é termos por motivo toda a alegria. Você se alegrou hoje com o seu domingo? Você se alegrou hoje fazendo faxina na sua casa, em pleno domingo? Você se alegrou hoje em ver os seus filhos, às vezes até meio rebeldes, fazendo até escolhas complicadas, mas você se alegrou? Você se alegrou que amanhã você tem dívida para pagar, você vai ter que encarar o seu chefe, você vai ter que arrumar alguns problemas, se ajustar em algumas dificuldades? Você se alegrou que amanhã você vai ter que trabalhar que nem louco, porque já é o final de mês? Já se alegrou que muitos, talvez no final de mês, né, já tem fechamento para fazer de empresa, é o chefe enchendo o saco? Precisamos entender que a alegria é o motivo a qual nós vamos triunfar diante das nossas provações. Eu sei que às vezes o momento é até meio incoerente, não falo incoerente, mas talvez, como eu vou falar de alegria em momento que às vezes eu vejo tanta perca, tantas pessoas perdendo pessoas e amigos queridos, mas amados, a nossa alegria ela pode contagiar aquele que está passando por um luto, por uma tristeza. Você quer transformar uma ajuda para alguém estar em depressão, porque a depressão, num certo senso, né, senso meio que lógico e leigo, é a ausência de alegria. Ela não tem mais alegria naquilo que ela quer, naquilo que ela fazia ou faz. Ela perde isso. E se alguém chegar para aquela pessoa depressiva e mais ainda murmurar e se colocar, que prova, né? Eu também estou triste. Ela vai sentir pior do que o estado dela estava anteriormente. E às vezes a melhor forma de nós vencermos, ajudarmos as pessoas depressivas, é levarmos alegria para ela, mostrar para ela que ela pode entender o motivo ao qual ela está passando por aquele momento e vencer. Ela pode vencer aquele momento que ela está passando depressivo. Então, meu irmão, Tiago nos dá a letra e a dica para vencermos e transformarmos as nossas aflições em triunfos. Tende por motivo toda a alegria, porque a alegria vai nos transformar na fé, e a fé vai nos transformar em esperança, e eu vou ter na perseverança e a esperança de que um dia nós nos encontraremos com Cristo no grande dia da sua vinda, e estaremos um dia na morada eterna, na nova Jerusalém com o Senhor, reinando com Ele. Meu irmão, não sei se você quer isso, eu quero, então eu quero te convidar a ficar de pé nesta noite.